Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos abordando a quarta parte do livro, que trata sobre a tutela jurisdicional executiva, e já iniciamos no vídeo passado a análise das partes, vimos legitimidade ativa no vídeo passado, vamos tratar no vídeo de hoje a respeito da legitimidade passiva. Está na tela aí para os senhores, em TIB, o artigo 779 trata de hipóteses de legitimidade passiva. Em primeiro lugar, o devedor, reconhecido como tal no título executivo, inciso 1º do artigo 779. É a hipótese de legitimidade passiva ordinária originária. Quem figurar no título como devedor, submeter-se-á, no polo passivo, à execução. Exemplos: o condenado por sentença civil ou penal, o sacado na duplicata, o emitente do cheque, aquele que consta do instrumento escrito de contrato de locação como locatário, relativamente aos aluguéis, o inscrito em dívida ativa, etc. Segunda manifestação: o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, inciso 2º do artigo 779. Consiste em legitimidade passiva ordinária derivada. Depois de constituído o título, transmite-se a condição de devedor. O preceito não se aplica apenas à sucessão causa-morte. Abrange também, por exemplo, pessoas jurídicas que, em virtude de fusão, incorporação ou cisão, sucedem à sociedade originariamente devedora. Artigo 223 e seguintes da Lei 6404 de 76, a Lei das SAs, e artigo 1113 e seguintes do Código Civil de 2002. Se a morte do devedor originário ocorrer depois de constituído o título, mas antes de requerida a execução, esta, se ainda não tiver havido partilha, será ajuizada contra o espólio, representado pelo inventariante, como se vê do inciso 7º do artigo 75 do CPC, ressalvada a hipótese de o inventariante ser dativo, quando então todos os herdeiros figurarão como executados. Parágrafo 1º do artigo 75. O credor, além disso, tem legitimidade para requerer a abertura do inventário, como se vê do inciso 6º do artigo 616 do CPC. Se já houver partilha, terão de ser demandados executivamente os herdeiros e sucessores, cada um deles respondendo pela dívida na proporção da parte que na herança lhe couber, sua cota parte. Artigo 796. Se a morte do devedor originário acontecer quando já estiver em curso a execução, terá de ser promovida a habilitação dos sucessores, como está previsto, nós vimos no vídeo anterior, nos artigos entre os artigos 687 e 692. Em qualquer das hipóteses, é indispensável que a obrigação seja transmissível, embora não haja no Código Civil de 2002 dispositivo correspondente ao 928 do Código Civil revogado, a regra permanece. Terceira hipótese de legitimação passiva,
o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo. É o inciso 3º do artigo 779. É uma hipótese de legitimidade passiva ordinária e derivada. No direito material brasileiro, é indispensável a concordância do credor para que se dê a cessão da posição passiva na relação obrigacional, ainda que tal transferência possa ocorrer sem o consentimento do devedor originário. Leitura combinada do inciso 2º do artigo 360 com o artigo 362 do Código Civil. Essa diretriz está refletida na regra processual. Quarta hipótese de legitimidade passiva: o fiador do débito constante em título extrajudicial. É o inciso 4º do artigo 779. O inciso 4º reconhece a legitimidade extraordinária do fiador constante em título extrajudicial. A redação é mais ampla que aquela constante do CPC de 73, que se referia tão somente ao fiador judicial, que é aquele que presta garantia nos autos do processo em favor de uma das partes ou algum inventariante, obrigando-se pelo pagamento da obrigação caso haja inadimplemento pelo devedor principal. O novo CPC ampliou a possibilidade, reconhecendo legitimidade passiva, de outros fiadores, como os fiadores convencionais, legais ou judiciais, desde que reconhecido como tal no título executivo. É o terceiro que, no curso de um processo, compromete-se perante o juízo a garantir obrigação que eventualmente venha a ser imposta a uma das partes naquela relação processual. Trata-se de legitimação passiva extraordinária. Quinta hipótese: o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Inciso 5º do artigo 779. Trata-se de uma novidade em termos de legitimidade passiva. Nesse contexto, merece registro a diferenciação entre dívida e responsabilidade, o Schuld e o Haftung no direito alemão. Com efeito, dívida é a noção do direito material, decorrente do vínculo jurídico entre dois sujeitos, credor e devedor. A responsabilidade, no sentido de vinculação do patrimônio à execução, é conceito de direito processual, que independe da existência de dívida. Como se vê, a hipótese trazida pelo inciso 5º reconhece a legitimidade passiva do responsável, titular do bem que serviu de garantia real à execução. Sexta hipótese: o responsável tributário, assim definido em lei, inciso 6º do artigo 779. A responsabilidade tributária vem regulada nos artigos 128 a 138 do Código Tributário Nacional. Contudo, nem todas as figuras ali previstas recaem na hipótese do inciso 6º do artigo 779 que estamos a analisar. Assim, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decújo, que consta do inciso 2º do artigo 131 do Código Tributário Nacional, recaem na hipótese do inciso 2º do 779 do CPC, do diploma processual. Várias outras situações estabelecidas nos artigos 129 a 133 do Código Tributário Nacional são abarcáveis em maior ou menor grau nas hipóteses de legitimação passiva ordinária superveniente já examinadas. De verdadeira peculiaridade reveste-se as regras que fixam como responsável um terceiro que recebe o dever de zelar pelo recolhimento do tributo pelo contribuinte, sob pena de arcar com o valor do tributo e com as multas. Artigo 134 do CTN. É o caso do inventariante em relação aos tributos devidos pelo espólio, inciso 4º do artigo 134 do CTN. É o caso do síndico e do comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, inciso 5º do artigo 134. As expressões, entre aspas, constantes do artigo 134, inciso 5º do CTN, referem-se à antiga legislação sobre falência e concordata. A concordata, ora, foi substituída pelo Instituto da Recuperação Judicial, e tanto no procedimento falimentar quanto no de recuperação, o auxiliar do juízo antes chamado, respectivamente, de síndico e de comissário, agora recebe o nome de administrador judicial, artigo 21 e seguintes, da Lei de Falência, Lei de Recuperação e Falência, a Lei 11.111 de 2005. A tendência é de se afirmar que são estes responsáveis legitimados passivos extraordinários, uma vez que figurariam na execução respondendo pelo débito alheio.
Autorizadas vozes entre os tributaristas, entretanto, sustentam que nessas hipóteses há imposição de dever material específico para o responsável, distinto da própria obrigação tributária devida pelo contribuinte, dever cujo descumprimento é sancionado por penalidade no valor da obrigação tributária. Dentro dessa perspectiva, a legitimação seria, portanto, ordinária. A posição jurídica do cônjuge do executado. Segundo o artigo 842, quando a penhora recair sobre o bem imóvel, terá de ser intimado dela, o cônjuge do executado, ressalvando-se a hipótese de separação absoluta de bens. Discute-se se pelo fato de ser intimado da penhora, o cônjuge torna-se parte na execução. A questão é relevante em termos práticos. Afinal, caso se entenda que ele assume a condição de parte, sua defesa dar-se-á através de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento da sentença. Caso se repute que continua sendo terceiro, terá de se defender através de embargos de terceiro. Tratam-se de medidas com diferentes momentos, para propositura e âmbitos distintos de matérias veiculáveis adiante examinadas. A jurisprudência tem adotado a solução mais liberal e flexível possível em favor do cônjuge do executado. Tem-se admitido tanto que interponha embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o caso, a fim de discutir a dívida, quanto embargos de terceiro, com base nos artigos 674 e seguinte, para defender sua meação ou bens que lhe sejam reservados. Quanto a essa segunda legitimação, vejam o enunciado de número 134 da súmula de jurisprudência dominante do STJ. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós vamos continuar a análise dos sujeitos da execução no próximo vídeo pelo tópico que aparece aí na tela para vocês. Credor e devedor, exequente executado, autor e réu, terminologias. Vamos tratar disso de modo separado, além de outras considerações no próximo vídeo. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.